Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E bora pra mais uma? Hoje é segunda-feira, minha gente, dia 30 de setembro de 2024, último dia do mês, amanhã já é outubro. Antes disso, tem mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, você sabe muito bem. Na próxima uma hora, nosso objetivo é pôr em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Então sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem perder de vista os acontecimentos do dia a dia, política, economia, inclusive eleições, minha gente, é isso. Domingão é dia de votar e escolher conscientemente o seu candidato a vereador, seu candidato a vereadora também, claro, prefeitura também, tudo isso tá em jogo. A gente vai falar sobre isso, não tem como deixar de falar. Bom, antes de tudo, também deixa eu me apresentar, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Bora saber os destaques que a gente preparou pra edição de hoje. Quem combate os incêndios no Brasil? Conversamos com uma brigadista indígena que lidera ações do IBAMA na terra Capoto Jarina, no Mato Grosso. Avanço da monocultura de eucalipto no recôncavo da Bahia preocupa comunidades tradicionais. MapBiomas aponta aumento de 1000% nas atividades de mineração na região amazônica em 39 anos. O Programa Popular de Agroecologia do MST transforma a bacia do Rio Doce em Minas. Vício em betes. Homens, jovens e pessoas com histórico de problemas de saúde mental são grupos mais vulneráveis. Eleições. Confira como saber seu local de votação. E mais sobre o pleito. A ausência de propostas para a crise climática expõe descompasso político no norte do país. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora que tem muita coisa para pôr em dia. E o Bem Viver de hoje começa diretamente do Mato Grosso, da terra indígena Capoto Jarina, para explicar, para entender qual que é a situação, especialmente do fogo, dos incêndios que atingem a região. Para isso a gente tem o prazer, a honra de receber uma das lideranças que vem atuando justamente no combate a toda essa calamidade. A gente recebe aqui a liderança Canã-Uará, ela que é da etnia Kayapá-Uará e atualmente está como chefe de brigada do Preve Fogo, que é esse braço de atuação do IBAMA, justamente no controle aos incêndios e ao fogo. E a gente então vai trocar essa ideia com a Canã. Antes de tudo, muito obrigado pela sua disponibilidade, Canã, um prazer enorme tê-la aqui conosco. A gente sabe que vocês estão numa rotina louca aí, né, trabalhando horas a fio para controlar algo que parece ser incontrolável, então só de ter 15, 20 minutos da sua disponibilidade para compartilhar toda essa experiência vai ser de uma valia extrema. Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigado você, é uma honra estar aqui e espero que eu possa contribuir. Tá ótimo, com certeza. Canã, para começar, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre qual que é a atual situação aí do território Capoto Jarina. Os números mais recentes que a gente tem é de uma destruição imensa, mais de 73 mil hectares foram consumidos pelas chamas, o que representa 11, quase 12% de todo o território. Enfim, queria te ouvir se é mais ou menos essa dimensão que a gente precisa entender sobre a devastação que está passando esse território no Mato Grosso do Capoto Jarina. Então, Lucas, é isso mesmo. A tendência, na verdade, desses dados é aumentar e a queimada chegue até 20% do território. Então, esses incêndios estão em proporções humanamente impossíveis de combater. Mas a gente está com esperança, porque daqui a pouco, daqui uns dias, daqui umas 2 semanas, começa a semana de chuva, né? Então, a gente vai tentar sim combater, mas a gente está mais tranquilo também por conta dessa chuva. E chover um pouquinho aqui também, que a gente chama de... que é uma chuva passageira que vem, ela ajuda um pouco também. Então, os incêndios seguem acontecendo, não dá para dizer que eles foram completamente controlados, Canã? É isso mesmo. Chegou a um ponto que a gente tinha que focar nas aldeias, que é, no caso, da segurança das famílias, da segurança da comunidade, que assim, quando o fogo vem, ele não impacta só na saúde, né? Porque vem muita fumaça, isso prejudica as crianças, os idosos, mas também afeta diretamente na perda da moradia, né? Tem muita, dependendo da aldeia, que perde casa, com tudo que tinha, sabe? Então,
A gente passou por um período, faz um tempinho, né? Agora tá mais tranquilo, mas teve um período que a gente tinha que literalmente largar tudo que a gente estava fazendo e atender uma demanda em alguma aldeia aqui, entendeu? Porque o fogo estava chegando muito próximo da aldeia em partes, chegou em algumas aldeias, sabe? Principalmente nas aldeias aqui próximas, que a gente chama de Jatobá, o fogo passou muito, muito perto e chegou a queimar duas casas de um pajé nosso aqui, da região, e ele acabou perdendo os seus bens, né, que estavam dentro da casa. E um fogo também passou perto de uma aldeia chamada Maidá e de uma aldeia chamada Aribaru. Nessas duas aldeias, o fogo foi mais. Os brigadistas estavam lá, conseguiram controlar. Infelizmente, na aldeia Maidá, eles tiveram uma perda de uma casa. Só que, por conta dos brigadistas estarem lá, eles avisaram, né, para tirar as coisas de dentro da casa. E era uma oca, né, um pouco afastada. Então, ela já estava abandonada, assim, sabe? Mas eu te pergunto, tudo isso aconteceu nessas últimas 2 semanas ou um pouco mais, certo, Canã? Isso mesmo. Mas nos anos anteriores, teve alguma situação similar? Vocês já tinham visto o fogo tomar essas proporções que está tomando nesse ano? Sim, a comunidade aqui já presenciou um fogo desse. Na verdade, nesse ano é o maior fogo que tem na região, porém, um fogo muito grande também que teve foi em 2022, que o fogo chegou muito perto aqui da aldeia Pera Sul e da aldeia Pacaiá, aqui próximo. Certo. Eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre como tem sido os métodos, a rotina de vocês de combate, entender um pouquinho mais do dia a dia, mas me chama muito a atenção ouvir essa situação desse fogo atingindo todas essas regiões, todas essas casas, as famílias, e vocês, conversando entre vocês, já é possível mais ou menos entender as causas, por que que está tudo isso acontecendo? De fato, são atividades criminosas de outros grupos, enfim, a que vocês estão atribuindo todo esse fogo descontrolado? Então, Lucas, essa é uma questão muito difícil de saber, porque é muito difícil pegar alguém no ato, né? Que é pegar alguém colocando fogo. O que a gente tem são só especulações da comunidade, assim. Não dá para dizer que foi alguém com uma má intenção ou foi só alguém que tentou queimar essa roça e o fogo acabou escapando. Mas a gente tem aqui no Breve Fogo, a gente tem a fiscalização que eles conseguem somente saber a origem do fogo, de onde que ele começou, né? Mas a causa, só a comunidade, ou gravando, ou tirando foto, ou vendo, que consegue dizer exatamente. Lembrando que a gente está falando do Parque Nacional do Xingu, a comunidade é toda atravessada pelo Rio Xingu, um dos maiores que a gente tem no Brasil, então a princípio é uma região úmida que não teria essa condição de queimadas, de fogo de forma natural, né? De alguma maneira foi provocado por uma ação humana que não se sabe se foi de maneira intencional, criminosa, né, para que de fato pegue fogo na região ou se foi um incidente. É mais ou menos por aí, Canã? Isso mesmo. Na verdade, embora que tenha o Rio Xingu, nós estamos numa seca, a gente está a gente chama são situação extrema, a gente chama por conta de três fatores, né? Que é a temperatura do ar, não, que é o clima, a temperatura, que é acima de 30 graus, umidade relativa do ar, que fica abaixo de 30%, e também a velocidade do vento, que são as rajadas, né? Que elas podem chegar acima de 30 quilômetros por hora. Quando tem esses três pontos atingidos, a gente chama de situação extrema, né? Que aí o fogo fica muito agressivo, ele toma uma proporção muito maior do que ele tomaria em outra época. Então, assim, qualquer coisinha, qualquer pescador que passa ali, faz uma fogueira, qualquer, qualquer faísca pode ocasionar um incêndio, sabe? E essa situação, dessa tríplice condição de temperatura acima de 30 graus, ventos acima de 30 quilômetros por hora e umidade relativa do ar abaixo de 30, é algo que dá para também dizer que é inédito, vinha acontecendo recentemente, ou vocês também vêm se deparando com essas condições adversas pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, Canã? A comunidade local, os mais antigos, eu digo, eles não estão acostumados com essa situação extrema, né? Com esse clima diferente. Eles estão acostumados com outro tipo de clima. Porém, eles têm uma técnica aqui que eles falam que tem o mês da seca, que é a partir de julho, agosto, e aí lá em setembro finalzinho de setembro, tem uma chuva da mentira, que aí ela vem, mas ela não vem e fica constante, sabe?
é uma chuva que eles chamam de mentira. E aí é exatamente nesse dia que eles colocam fogo na roça. E aí dá tempo deles colocarem fogo na roça, e aí a chuva de verdade vem e apaga. Esses são os costumes anteriores, né? Só que aí, às vezes, eles colocam fogo um pouco antes dessa época, que acaba descontrolando. Então, eles não. Os mais velhos estão acostumados a fazer essa técnica, mas os mais novos não. Então, eles acabam colocando fogo na época errada. Certo, então o que precisa acontecer diante dessa situação inédita das mudanças climáticas que vem bagunçando, né? Bagunçando as regras que todas as pessoas conheciam, que os mais antigos conheciam, é preciso também, mais que tudo, um trabalho de prevenção, ou melhor, de conscientização, justamente aí de autoridades como o do IBAMA, ICMBio, o próprio Prev Fogo, precisa conversar com as comunidades para entender o perigo, né? O perigo que a gente está vivendo e que precisa mudar alguns hábitos que até então eram comuns, eram rotineiros, mas agora, diante de toda essa situação, precisa passar por uma reeducação. É mais ou menos isso, né, Canã? Isso mesmo. Sobre o Prev Fogo, aqui nós temos um cronograma do que fazer durante o ano, né? A gente começou nosso contrato em julho, a gente ia começar a fazer, a gente sempre começa os contratos com educação ambiental, e depois a gente faz algumas atividades comunitárias, levantamento de roça. Só que por conta dos incêndios terem começado muito precocemente, que foi começar em julho, não deu tempo da brigada conseguir fazer o que a gente tinha programado, sabe? Por conta desse imprevisto, a gente ficou sem tempo, porque a gente só ia pro fogo combater, e a gente não conseguiu fazer o nosso trabalho que a gente tinha programado, sabe? Esse trabalho de campo de combate ao fogo nessas 2 últimas semanas, ou um pouco mais, o último mês, tem sido de mais ou menos quantas horas por dia, Canã? Não, esse combate, ele, dependendo do fogo, né? Ele dura o dia todo. O pessoal sai cedo para conseguir pegar um fogo menor, né, de baixa intensidade, e depois eles fazem a vigilância da linha que eles fizeram. Mas, dependendo do fogo, depende, quem demanda a nossa rotina é o fogo, né? Mas quando já fizeram uma linha e é só para vigiar a linha, eles podem ir mais tarde, nos horários de que fica muito quente, né? E aí ir lá vigiar. Mas o horário de combate mesmo tem que ser ou cedinho ou depois das 4, que aí as rajadas começam a ficar com menos intensidade e a umidade do ar aumenta. Queria te ouvir um pouquinho agora sobre essa tua posição, né, como chefe de brigada do Prev Fogo. Afinal, você tem 20 anos, né, Canã, e tá já nessa posição de liderança com muito respeito de toda a comunidade. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, de como tu chegou nesse posto, se foi algo que você buscou, se você foi convocada pelo IBAMA ou por dentro da própria comunidade. Então, eu não sei se eu sou, desculpa interromper, mas eu não sei se eu sou uma liderança, é porque quando você fala liderança, a gente pensa nos caciques, né? Aí eu não sei se é um termo bom de usar, mas eu com certeza sou alguma coisa, sou alguma influência aqui dentro, reconheço. E isso começou, o meu caminho, né, essa trilha, começou quando saiu o processo seletivo, que teve em junho, e aí eu me inscrevi, minha mãe insistiu, minha tia também, aí eu não tinha essa pretensão, né, mas porque eu queria primeiro fazer uma faculdade, para depois fazer uma coisa séria, né, mas tudo bem, eu entrei, já era meu objetivo, assim, contribuir com a comunidade indígena, com o meu território, com o território do meu avô, da minha família. E aí eu acabei aceitando, mesmo não tendo programado, né? Eu passei por um processo seletivo, participei de testes físicos, que a gente tem que ter aptidão física para trabalhar, e também o teste teórico, né? Sobre o manejo do fogo, sobre todas as questões para poder conseguir lidar com o fogo, né? E aí eu me candidatei a chefe de brigada e eu consegui, no começo, os meus primeiros testes, né, que é o físico, eu não fui muito bem, mas depois eu consegui recompensar com a prova teórica e acabei passando, conseguindo passar.
Que bacana, que bacana. E tem sido uma experiência importante, assim, eu imagino que deve ser muito desafiador, inclusive correndo riscos de vida. Teve um colega de vocês, né, o Wellington Lopes dos Santos, que foi encontrado morto justamente depois de um combate aos incêndios, então eu imagino que deve ser gratificante poder estar contribuindo para a comunidade, mas é uma profissão de alto risco, não, Canã? É, sim, completamente. Não tem nenhuma dúvida de que é uma profissão muito arriscada e, mesmo sendo muito arriscada, não tem a visão que merece, não tem a atenção que merece. Os brigadistas não, literalmente, não têm a atenção que merecem. Eles colocam a vida em risco todos os dias. Ninguém liga sobre pensar, né, em relação a colocar um fogo aqui ou ali. Então, é uma profissão muito difícil, tem muitos desafios todo dia. Meus brigadistas aqui do Pacaiá quando começou os incêndios, eles tocaram um mês direto trabalhando. Indo cedo para a linha, voltando só de noite. Indo cedo da linha, voltando só de noite. Isso durante um mês. Isso acaba com qualquer um, sabe? Então, a situação estava tão crítica que eles chegaram no limite, né? Mas é claro que depois disso a gente conseguiu, a gente organizou, chegou mais gente para ajudar e a gente conseguiu uma folga para eles, é claro. Mas assim, esse mês que eles trabalharam diretão dava para ver assim, foi extremamente cansativo para eles. Atualmente são quantos brigadistas que estão atuando na terra indígena, Canã? Atualmente são 65. Isso contando com o pessoal do território Capodiari, né? A gente tem uma brigada local, e contando o pessoal de fora, né? Que veio depois da proporção que o fogo tomou, né? Que os incêndios tomaram, vieram vários grupos de fora. E são entre indígenas e não indígenas que atuam. Exatamente. Veio um pouquinho de cada canto, né? Tem pessoal de Rondônia, tem pessoal de Pará, tem pessoal de Piauí, Pernambuco. Então, é bem diversificado. E tem sido bacana é importante também essa relação de troca. Por exemplo, eu imagino que vocês acabam colhendo muito do conhecimento do próprio pessoal do Preve Fogo, do IBAMA, que já tem mais experiência, mas imagino que vocês que são do território e convivem e têm mais experiência também dos outros anos, conseguem também passar um pouquinho, alguns atalhos, alguns caminhos importantes para controlar a situação. Tem rolado também esse tipo de troca? Com certeza. Várias regiões, são muito. Todas as regiões são diferentes uma da outra e cada um tem um aspecto para contribuir para a gente, sabe? Por exemplo, a gente tem um exemplo, o pessoal de Rondônia, eles tem vários especialistas em motosserra, então eles conseguem fazer algumas construções aqui para a gente. E com essa vinda deles, a gente construiu mais um banheiro, a gente construiu uma prateleiras para poder organizar os equipamentos. Então, assim, essa, essa mistura de estados, ela acaba contribuindo muito para a gente, sabe? Sim, que importante. Que bonito também que, apesar de toda essa situação tão difícil, né, tão urgente, consiga sair algumas trocas que são frutíferas e importantes para a própria comunidade. Cana, agora só para fechar, você comentou ali no começo da entrevista que provavelmente 20% do território vai ser destruído pelo fogo, que é um absurdo. Eu quero saber um pouquinho se você já tem pensado sobre esse processo de reconstrução, como ele deve acontecer, ou se você já está imaginando que no ano que vem a situação vai ser igual. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre as perspectivas que vocês têm conversado, ou se vocês estão mais pensando só nessa chuva que tem que vir agora em outubro. Sim, a gente tem pensado juntamente com o Instituto Raoni, aproveitando o gancho sobre o Instituto Raoni, eles são grandes apoiadores nossos aqui. A gente deve muito a eles, deve muito agradecimento pela contribuição, pela ajuda. E juntamente com eles, nós estamos pensando em fazer um projeto de reflorestamento. A Maia Lu, que está à frente disso, ela acabou me falando, mas isso também é para o ano que vem. Ela acabou me falando sobre esse projeto. E também sobre as conversas com as comunidades, né? Além de reflorestamento, a gente tem que fazer uma educação ambiental reforçada aqui no território Caputo Jarina, para poder tentar colocar na cabeça da comunidade todas as consequências do fogo, para explicar para eles como que coloca fogo na roça da maneira certa, usando a técnica correta, da maneira mais segura. Então a gente tem muito trabalho a fazer mesmo após os incêndios.
Com certeza. E a gente está aqui para acompanhar todo esse projeto, todo esse processo, para dar visibilidade para esse trabalho incrível e urgente que vocês estão fazendo e também sendo um canal importante aí para as denúncias que podem acontecer, que é muito importante que a gente consiga se comunicar para entender o que está acontecendo no nosso território. Essa foi Canel Uará, ela que é da etnia Kayapó-Uará e atualmente é chefe de brigada do Preve Fogo, isso na terra indígena Capoto Jarina, no Mato Grosso. Ela compartilhou com a gente como tem sido a rotina, o dia a dia de combate aos incêndios que já tomaram mais de 11, quase 12% do território e, segundo ela própria, talvez cheguem a tomar 20% disso nas próximas semanas, mas a gente fica na esperança que a chuva possa nos ajudar a controlar esse fogo. Então, Kana, foi muito importante te ouvir, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, a gente sabe da rotina de vocês por aí, então foi valioso demais poder te ouvir esses 15, 20 minutos para entender melhor o que está acontecendo no território. Foi uma honra estar aqui com você e eu que agradeço. Espero que a gente possa trabalhar mais juntos. Racismo em pauta. Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, agora tem um recadinho que a gente queria compartilhar em nome de toda a equipe do Brasil de Fato. Olha só, a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode sim nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que for possível, que estiver no seu alcance. Qualquer ajuda é válida. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um mundo melhor para todos e todas. E, gente, é muito fácil. É só acessar o site apoia-se/Brasil de Fato. apoia.se, né? O site apoia.se/Brasil de Fato. Lembrando também que o link está disponível na descrição desse episódio na plataforma de podcast. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E agora a gente volta a falar sobre os impactos ambientais, mas especificamente sobre o avanço do monocultivo de eucalipto, isso no recôncavo da Bahia. No município de Cachoeira, povos de comunidades tradicionais se reuniram para realizar um diagnóstico do avanço da plantação. A gente vai entender melhor que situação é essa e como as comunidades estão se unindo para combater todo esse avanço na reportagem com Douglas Matos. O recôncavo da Bahia é a nova fronteira de avanço do monocultivo de eucalipto no estado, que já é o quarto maior produtor no país. A chegada de empresas do agronegócio à região preocupa comunidades tradicionais que realizaram um seminário em Cachoeira para construir um diagnóstico do avanço dessa plantação na região e cobrar medidas de proteção do estado. O engenheiro agrônomo e pesquisador Maicon Leopoldino, do Centro de Estudos e Ação Social, explica que a Bahia viveu um primeiro ciclo de expansão do eucalipto nas décadas de 80 e 90 no litoral norte e no extremo sul do estado. Segundo ele, nessas regiões é possível observar um grande impacto negativo desse modelo de produção, com um longo histórico de violações de direitos coletivos e individuais, além de violências. Tendo em vista o histórico, né? Não só na Bahia, mas no Brasil, como essa atividade econômica impacta, né? Na saúde, no território, na qualidade de vida dessas famílias camponesas e que se coloca, né, como necessária aos grupos e comunidades
que aqui residem e pensar de como conter o avanço dessa atividade. A professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Juliana Neves, conta que o processo de expansão do eucalipto cresceu bastante nos últimos anos, alterando as paisagens locais e trazendo preocupação com a insegurança territorial e alimentar. Ela destaca a importância de as comunidades se organizarem neste momento. A gente já viu, conhecendo experiências anteriores, seja no Brasil, seja no mundo, seja em outras regiões da Bahia, o quanto devastador é o cenário que o eucalipto deixa, como ele impacta, né, assim, os territórios, os agricultores, os municípios, né, atrás de um discurso de sustentabilidade, de melhoria de vida da população. O que acontece, na verdade, é uma situação de empobrecimento, de perda da biodiversidade, de êxodo das populações também, uma transformação que provoca, enfim, muitos impactos negativos para a vida das populações. A região do Recôncavo Baiano é conhecida por ser território de um grande número de povos e comunidades tradicionais, entre elas quilombolas, pesqueiras, marisqueiras e ribeirinhas. A presença dessas comunidades é responsável por boa parte da preservação do meio ambiente. Uma das representantes dessas comunidades, a pescadora Carla Bastos, do quilombo São Brás, conta que o avanço do monocultivo de eucalipto tem se apresentado como uma ameaça ao direito dos povos de viverem em seus territórios. É necessário ter essa desconstrução do que é desenvolvimento, do que é estar numa comunidade onde a gente possa viver daquilo que ela dá. Os organizadores do evento que discutiu o avanço do eucalipto no Recôncavo são o Conselho Pastoral de Pescadores e Pescadoras da Bahia, Sergipe, a UFRB, o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais da Bahia, Campo Cultura, Ambiente e Território e a Articulação Nacional de Quilombos. Eles convidaram órgãos públicos implicados no licenciamento ambiental, defesa de direitos coletivos e proteção do meio ambiente para participarem da discussão. No entanto, apenas a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, enviaram representantes. Estiveram ausentes o INEMA, que é o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMA, Secretaria do Estado do Meio Ambiente, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado e a Ouvidoria. A pasta da promoção da igualdade racial se colocou à disposição para ouvir as comunidades e entender como ajudá-las no enfrentamento dos problemas apresentados. Já o ICMBio informou sobre 2 multas aplicadas contra uma empresa instalada no entorno da reserva extrativista Baía do Iguape, em Maragogipe. Segundo a representante do ICMBio, Rafaela Farias, o processo administrativo das multas ainda está em andamento após recurso da empresa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Amorim, na Bahia. Locução, Douglas Matos. Outros estados com mais monocultivo de eucalipto que a Bahia são Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No cenário nacional, ainda se destacam o Espírito Santo e o Paraná. Esse monocultivo de eucalipto traz consigo diversos impactos negativos em aspectos sociais, ambientais, econômicos, mas vale ainda destacar outro risco nesse modo de relação com grandes plantações de espécie, que é esse acúmulo de folhas secas no solo, que especialmente do eucalipto são altamente inflamáveis. Então os monocultivos aumentam e muito o risco de incêndios florestais que podem se espalhar rapidamente. Ainda nessa área, a gente vai falar agora de um dado apresentado pelo MAP Biomas no final da semana passada. Ele aponta que a mineração na região amazônica aumentou, atenção gente, mais de 1000% em 39 anos. Sim, você não entendeu errado, é 1000%, isso no período de 39 anos. A plataforma analisou dados de vegetação e uso de solo em 9 países no período de 1985 e 2023. A gente vai entender mais detalhes, qual é a dimensão dessa desproporção dessa atividade, especialmente na região amazônica. Quem está aqui volta para o programa para falar para a gente é Douglas Matos. Nos últimos 39 anos, a região amazônica perdeu uma área de floresta quase equivalente ao tamanho da Colômbia. Foram 88 milhões de hectares de mata transformados em pastagens, lavouras e terrenos de mineração.
Os dados foram apresentados no lançamento do relatório da coleção 6 do MAP Biomas Amazônia, que apresentou análises de desmatamento e uso do solo nos 9 países que compõem a região amazônica, isso no período de 1985 a 2023. A análise de imagens de satélite revela que, nos pontos onde a floresta foi reduzida, o uso do solo para mineração legal e ilegal cresceu em 1.063% no período, para a agricultura em 598% e para pastagens em 297%. As TIs, terras indígenas, e ANPs, que são as áreas naturais protegidas, ainda são as mais preservadas, somando 6,5% do desmatamento, enquanto os 93,5% restantes ocorreram fora desses espaços, em propriedades privadas e em terras públicas não destinadas. Ainda que sejam os territórios mais preservados, as terras indígenas vivem sob a ameaça da mineração, que aumentou em 1.445% nesses territórios no período analisado. Para se ter uma ideia, foram 138 mil hectares de floresta devastados pela atividade minerária. Nas áreas naturais protegidas, a mineração aumentou em 858%. O MAP Biomas Amazônia é uma iniciativa da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada, que define a região amazônica como uma macro-região de 847 milhões de hectares entre Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Além da Amazônia, que concentra 71% do desmatamento, a região engloba outros 7 biomas. 23% da perda de vegetação nativa ocorreram na savana tropical do Cerrado brasileiro, 4% na floresta seca tropical Chiquitano da Bolívia e 2% foram divididos entre os biomas da floresta seca do Chaco na Bolívia, o Pantanal no Brasil, o Tucumano boliviano, os vales da Bolívia e os Andes, que se estendem pela Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. De acordo com a nota publicada pelo MAP Biomas, se essa tendência de avanço da mineração continuar, em poucos anos a Amazônia deve caminhar para um processo irreversível de savanização e conversão em pastagens. A perda de florestas deve continuar liberando grandes quantidades de CO2 na atmosfera, gás carbônico, acelerando ainda mais o aquecimento global e reduzindo o habitat de milhares de espécies. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. É um absurdo, é inconcebível quase, é quase inacreditável a dimensão desses números apresentados pelo MAP Biomas. Inclusive, vale aqui um exercício de imaginação, gente. Para pensar como seria o Brasil sem nenhuma atividade de mineração ao longo de séculos. É uma imagem que certamente resultaria em mais florestas nativas dentro de todos os nossos biomas. Teriam rios mais limpos, com maior vazão, além de um solo mais rico e uma biodiversidade mais equilibrada. Tá, mas e a questão econômica? O Brasil ia perder muito potencial. Olha, gente, a gente também pode imaginar formas de desenvolvimento mais sustentáveis. Tudo isso sem a dependência do mercado internacional e com uma distribuição mais justa de economia solidária. Sim, é preciso sonhar, fazer esse exercício de imaginação, mas também agir por um mundo melhor. Falando nisso, a gente vai falar agora sobre um programa popular para revitalização de assentamentos impactados pela mineração. É uma iniciativa agroecológica da MST diante do crime ambiental cometido pela Samarco há quase 10 anos na bacia do Rio Doce. Mesmo para quem está longe do território, é impossível esquecer as cenas do rompimento da barragem. Pior ainda é o dia a dia de quem sobreviveu e ainda sente os impactos daquele 5 de novembro de 2015. Diretamente, o crime causou 19 mortes e o despejo de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério no Rio Doce. Além disso, o rompimento resultou no desalojamento e impactos ambientais que permanecem até agora na região. Diante de tanta destruição que permanece no território, a gente destaca então uma iniciativa exemplar, totalmente ao contrário de tudo isso que aconteceu.
Diante das dificuldades, o assentamento atua em 3 frentes. Olha só, são elas a restauração florestal, a educação territorial e o fortalecimento da cadeia produtiva sustentável. Vamos entender melhor como essas coisas funcionam? O meu xará, Lucas Wilker, está aqui diretamente de Minas para falar para a gente. Revitalizar os assentamentos da reforma agrária que foram impactados direta e indiretamente pela mineração. Esse é o objetivo do Programa Popular de Agroecologia da Bacia do Rio Doce, capitaneado pelo MST de Minas Gerais. Os 3 principais pilares do projeto são a estruturação florestal, a educação territorial e o fortalecimento da cadeia produtiva da fruticultura. Além disso, o programa visa a conscientização e o empoderamento dos assentados por meio da transição para práticas agroecológicas. O principal objetivo é mudar a vida das pessoas, como reforça Fátima Vieira, que coordena a iniciativa. O Programa Popular de Agroecologia, na Bacia do Rio Doce, ele é de grande importância porque ele traz perspectivas concretas de mudança na vida das pessoas, né? Principalmente as assentadas e acampadas que foram atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. Então, a partir desse período, então, e mais em específico 2018, 2019, o movimento entendeu que era importante pensar ações concretas, né, que trouxessem perspectivas para as famílias, seja na área da formação, seja na mudança do modelo de produção. No sábado, dia 21 de setembro, quando foi comemorado o Dia da Árvore, o MST iniciou o plantio de 2.000 hectares na região do Vale do Rio Doce. A ação aconteceu em áreas de reserva legal e de preservação permanente. Outro destaque é o curso técnico em agropecuária com ênfase em agroecologia, que já formou 39 técnicos prontos para liderar a transição agroecológica. A segunda fase, prestes a começar, promete expandir ainda mais o alcance das ações, com foco em formação continuada, inclusão digital e ampliação da produção agroecológica. Mais de 1.000 cursistas serão atendidos, beneficiando diretamente cerca de 428 famílias. Silvio Neto, dirigente do MST, explica. Não se constrói um programa de agroecologia sem elevação do nível de consciência e as capacidades técnicas para que as pessoas pudessem promover de forma qualificada esse nosso programa. E aí envolvemos mais de 3.000 pessoas dos assentamentos dos territórios de reforma agrária em torno de uma ação efetiva de educação e também em torno de uma questão que para nós é fundamental na nossa estratégia da reforma agrária popular, que é a questão ambiental. Hoje, o MST se orgulha muito de ter alcançado a meta do processo de reflorestamento, de recomposição florestal de 2.000 hectares de terra. O programa já construiu 150 barraginhas, uma tecnologia que capta a água da chuva para abastecer o lençol freático, e 59 biodigestores, equipamentos que garantem o tratamento de esgoto nas áreas rurais. A iniciativa acontece junto a ações nacionais do MST, que irá plantar 100 milhões de árvores até 2030. Da Rádio Brasil de Fato, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Wilker. São mais de 400 anos de exploração de recursos naturais no território brasileiro. São séculos do período colonial ao neoextrativismo, custando vidas humanas e da natureza como um todo. Por outro lado, a agroecologia propõe a transformação dos cenários dos territórios de esperança no planeta e ela está mais viva do que nunca. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Gente, bora compartilhar aquele recadinho que nos enche de orgulho.
é que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa por todo o nosso país. A gente aproveita então para mandar aquele abraço especial para todo mundo que está junto com a gente fazendo essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo nosso país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia, gente, é que sim, você pode fazer parte, você pode se juntar a nós. Se você é dono de uma rádio, toca uma rádio comunitária, regional, educativa, seja o que for, você pode ir no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Gente, outro papo muito sério que a gente precisa abordar com bastante paciência, tempo e dedicação aqui no nosso programa são as apostas esportivas, que estão conhecidas como bets, né? E principalmente os impactos financeiros e na saúde mental das pessoas. O Banco Central divulgou um levantamento recente com os dados sobre os gastos da população no país nesse setor. Por mês, são cerca de 20 bilhões de reais. Gente, esse valor é surpreendente e chega a ser difícil de mensurar o impacto dele no nosso dia a dia, né? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa própria ilusão das próprias propagandas e imaginar que uma única pessoa ganhasse esse valor. Se ela tivesse os tais 20 bilhões de reais e decidisse gastar 1 milhão de reais por dia, levaria cerca de 54 anos para gastar todo esse valor, gente, é inacreditável. Isso com uma matemática básica e também, claro, sem contar com juros e rendimentos sobre o capital. É dinheiro demais, gente. Mas ao contrário das propagandas, nada disso vai para o bolso dos apostadores, não. Trazendo o assunto para a vida real, o gasto com apostas online indica um comprometimento de renda das famílias. Esses 20 bilhões de reais vão para o lucro de empresas e dívidas para quem participa. Em entrevista ao Central do Brasil, Caio Parada Cabral, que é doutor em Psicologia do Desenvolvimento, falou justamente sobre esse assunto. Ele explicou que o maior risco das apostas online é o desenvolvimento do vício. De acordo com ele, a prática pode gerar altos níveis de ansiedade e depressão. Além disso, o comportamento agressivo e até comportamento suicida. Cabral afirma então que as pessoas de baixa renda estão entre as mais vulneráveis aos impactos na saúde mental causadas pelas bets. Quando a gente analisa a população que tem maior risco, né, de desenvolver vício em jogos, geralmente são homens, jovens, solteiros ou casados por menos de 5 anos e que têm dificuldades, que se encontram, né, em situação de dificuldades financeiras. Então, é bem o público mais vulnerável, né? Caio Parada Cabral ainda destacou outro perfil de público vulnerável ao risco de vício em jogos. De acordo com o doutor em psicologia, são pessoas que já possuem algum tipo de problema de saúde mental. Ele destacou ainda que é necessário se desenvolver mais estudos na área, mas já é possível sim fazer essa correlação. Algumas condições psiquiátricas, como por exemplo depressão, vícios em outras substâncias, né? Eles podem, até mesmo às vezes a presença de parentes, né, com vício em jogos já na família, apontam uma tendência maior a esse tipo de comportamento, né? A gente ainda precisa, acredito que, desenvolver mais estudos na área, mas sim existe uma correlação, né? Então, pessoas que já têm algum tipo de transtorno ou uma baixa condição cognitiva, isso também pode empurrar mais não só para o jogo, mas como para a dificuldade de controlar, né, o comportamento de jogar.
O especialista falou ainda sobre os mecanismos psicológicos que tornam as apostas online tão envolventes. Essa fala do Caio Parada Cabral veio ao programa Central do Brasil, apresentado pela nossa colega Luana Ibelli. A pergunta é muito interessante, né? Porque existe o jogo recreativo, né? Vamos dizer assim, aquele que não oferece risco, desde que a pessoa saiba mesmo controlar, né, o impulso, a vontade de jogar e enfim, analisar, né, o impacto que o jogo, que a aposta pode trazer para a vida, mas a gente não sabe apontar muito bem qual é o ponto de virada, né, em que a pessoa passa a querer mais, a querer jogar mais, a querer ganhar mais, né. Uma hipótese que a gente pode utilizar aqui é a seguinte: o comportamento supersticioso, né, ele não precisa de muito para ser aprendido. Então, quando você tem êxito uma vez na sorte, isso tem um valor de aprendizado, vamos dizer assim, muito forte, né? Muito mais forte do que situações que a gente precisa treinar para aprender ou treinar para memorizar. Quando algo dá certo, porque a gente tentou e conseguiu na sorte, o que nós observamos é que a nossa tendência de tentar reproduzir aquele evento, né, aquele êxito, é muito grande. Então é isso que acontece na aposta, né? A pessoa toma um risco, faz alguma coisa, eventualmente dá certo, e ela precisa de pouco êxito para se manter tentando de novo, sabe? Ainda segundo o especialista, existem sinais de alerta que indicam quando o comportamento do jogador se torna patológico. Acho que os dois principais aspectos são o impulso para jogar. Então, se o ato de jogar passa a ser uma ideia predominante, né? Algo que a pessoa quer fazer muitas vezes ao dia ou muitas vezes na semana. Os níveis de ansiedade para jogar. Então, o fato de não jogar ou aquele momento pré-jogo deixar a pessoa com uma excitação muito alta, e a agressividade caso essa pessoa seja coibida, né, impedida de jogar. Se notar que a pessoa começa a ficar altamente irritada, agressiva, por ser impedida de jogar, isso também é um sinal de que a coisa pode estar saindo de controle. Nesses casos, o atendimento precoce em saúde mental pode evitar danos maiores à vida da pessoa. Acho que é importante procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica, tão logo se observe, né, o aumento de níveis de estresse, de ansiedade ou de agressividade. Quanto mais cedo for a intervenção, né, mais a gente pode evitar os impactos deletérios, né, do vício, que são grandes, né, principalmente na parte financeira, na relação com as pessoas, enfim, afeta muito o plano de vida das pessoas que passam por isso. Então uma intervenção precoce é sempre bem-vinda. Gente, quem quiser conferir essa conversa completa, saiba que ela está salva lá no YouTube do Brasil de Fato. É só procurar por Central do Brasil que você encontra todas as edições. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, meu nome é Calian, eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com um aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo.
qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria carga. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo, um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exijam a participação ativa da criança. Tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, dá para receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? Pois é simples, gente. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, além de conferir análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Gente, vai em brasildefato.com.br/boletim que tem todo esse caminho para você estar junto com a gente, inclusive no seu e-mail. brasildefato.com.br/boletim. Gente, sabe o que tem domingo? Eleições, é isso mesmo, o primeiro turno. Por isso, a gente vai trazer uma boa prosa que aconteceu no podcast 3x4, esse podcast de política do Brasil de Fato semanal. A edição mais recente falou sobre a ausência de propostas para a crise climática. O cenário expõe o descompasso político, especialmente na região norte do país. A convidada foi a cientista política e pesquisadora Mariana Castro. Ela bateu essa boa prosa com nossos colegas Igor Carvalho e Nara Lacerda, que apresentam juntos o 3x4. Mariana começou analisando como as políticas climáticas têm aparecido nas propostas de candidatos e candidatas. A pauta ambiental e climática ela realmente tem crescido nos últimos tempos, né? Nossa pesquisa mostra que cada vez mais candidaturas elas trazem esse tema, existem várias campanhas de conscientização sobre a importância de votar em candidatos comprometidos com a pauta ambiental, e até nos planos de governo o tema também tem aparecido mais, né? Mas o problema é que isso acontece de uma forma muito confusa. Tem uma gramática enorme que vai desde meio ambiente, passando por sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e até emergência climática, que são utilizadas nos planos de governo. Só que essas dimensões elas acabam se misturando e há uma certa confusão do que seria, de fato, políticas climáticas, né? E mais importante até, como essas políticas podem ser implementadas no âmbito local, né? Por exemplo, as nossas pesquisas mostram que os planos de governo na região norte são poucos aqueles que mencionam, por exemplo, a criação e a implementação de um plano de ação para adaptação e mitigação às mudanças climáticas, né? Muitos falam de forma muito genérica sobre limpeza de igarapés ou coleta seletiva, e em alguma medida eles até confundem causas mais ambientais com pautas voltadas para PET, por exemplo, né? E outro ponto crítico é que não se fala praticamente nada sobre as populações indígenas e ribeirinhas, que são fundamentais nessa discussão. Então o que a gente percebe claramente é que o tema ainda ele tem um espaço insuficiente, né, ainda nos planos de governo e nos debates eleitorais, na eleição em geral. E, além disso, há um despreparo geral das candidaturas para lidar com o tema de forma concreta, né? O problema climático ele não deveria ser visto como uma pauta separada, mas como um tema transversal que dialoga com outras questões da vida cotidiana nas cidades, como a mobilidade urbana, saúde pública, qualidade de vida, etc., né? E, para finalizar, as próximas gestões elas precisam estar preparadas para executar, de fato, planos de adaptação e mitigação, né, fortalecer órgãos ambientais, criar secretarias, desenvolver respostas para esses eventos climáticos extremos que vem afetando, né, a maioria das pessoas pretas, pobres, que vivem em áreas periféricas e que também precisam ser ouvidas na formulação dessas políticas. O comentarista fixo do 3x4, João Pedro Stedley, nessa liderança nacional do MST, também comentou a respeito. Ele falou sobre a preocupação na ausência da pauta ambiental nos debates. Primeiro quero dizer que nas últimas semanas e meses só estive no Maranhão, e que é a pré-Amazônia ainda, não é da região norte do ponto de vista da administração política, ainda que o bioma seja o mesmo. Mas nós recebemos informações do MST na Rondônia,
no Pará, onde nós temos uma base boa, um pouco de Roraima. Nós não temos base no Acre, nem no Amazonas, nem no Amapá. Porém, a radiografia que nós temos é a pior possível, porque é uma das regiões onde existe a maior desigualdade social e aonde parece que a população não tem alternativa, porque não há um processo de industrialização da região, no sentido até de setores que poderiam desenvolver com sustentabilidade, e não é agricultura familiar. Então sobra para os pobres o quê? Um empreguinho na prefeitura, o garimpo, o desmatamento. No fundo, porque quem é que faz o desmatamento? A gente fica aqui dando pau no agronegócio, que é verdade, que é eles que contratam. Mas quem faz a derrubada com o trator, com a motosserra, são pobre diabo lá, peões, que são contratados, né, por R$100 por dia pela fazendeirada. Então a situação é muito difícil. E daí o que prevalece nas eleições é o voto vendido. Então, discussão de programa de governo, francamente, lá é dinheiro, seja do fundo partidário, seja, sobretudo, dinheiro de empresas que têm interesse na região, seja madeireiras, seja a turma do ouro, da mineração. A Vale, por exemplo, é um estado paralelo que controla todo o estado do Pará e parte do Maranhão. Então, falar de democracia naquela região é quase que uma ilusão, porque, na verdade, os pobres, coitados, utilizam ainda a eleição para ganhar algum dinheirinho. E eles votam em quem paga. Mas você acha que há uma reflexão da população local sobre a emergência climática, sobre os impactos no meio ambiente, sobretudo os impactos do que ocorre no entorno deles ali, né? Sim, madeireira. A população se dá conta das mudanças, né? Enchente, seca, chuva mais torrencial, etc. e tal. Ela nota as mudanças, mas ela não tem consciência política para analisar por quê. Quem são os culpados? Que são as empresas, os capitalistas de todo mundo que vão para lá. Por exemplo, os garimpeiros que estavam em Roraima e agora se dispersaram em toda a região norte. Quem é que financia eles? Duas empresas do ouro, uma canadense e uma britânica. Mas isso a população não tem conhecimento. Então o garimpo acaba sendo apenas uma alternativa de vida e eles mesmos não se dão conta das consequências que isso traz. Imagine que a maioria dos rios já está contaminado com mercúrio. Imagina que muitos povos indígenas da região já estão morrendo de câncer, que era uma enfermidade ausente completamente. Passava ao lado. Na vida deles. Então, as pessoas se dão conta que a vida está mudando, mas não sabem explicar por quê e nem encontram as saídas para sair. E as eleições viram apenas mais uma oportunidade de você ganhar algum dinheirinho. Gente, quem quiser conferir a edição completa do 3x4, sabe que está no nosso site e você também pode procurar nas principais plataformas de podcast. Vai ali no Brasil de Fato que você encontra todas as edições do 3x4. Vamos passar um recadinho que nunca é demais reforçar. Para quem for votar no próximo domingo e precisa conferir o local de votação, se liga na dica. Quem ainda não tem certeza aonde vota, pode conferir no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Ele oferece uma ferramenta para identificação do endereço para onde cada uma deve se deslocar para depositar, para exercer sua democracia, sua cidadania. Mesmo quem não tenha acesso ao título de eleitor, pode sim fazer essa busca. Além do número do documento eleitoral, é possível usar o sistema digitando o nome completo ou o número do CPF. Além disso, a ferramenta solicita também que o usuário informe a data de nascimento e o nome completo da mãe. O endereço então é tse.jus.br, tse.jus.br. As eleições desse ano, então, vão envolver eleitoras e eleitoras de praticamente todo o país. As duas únicas exceções são os moradores e moradoras do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, isso porque não há prefeitos e vereadores nessas regiões.
Além do primeiro turno no próximo domingo, dia 6 agora, né? Algumas cidades também vão ter o segundo turno, isso depende de cada localidade, na disputa para a prefeitura. Daí, quando tiver segundo turno, caso tenha segundo turno, melhor dizendo, a data é dia 27 de outubro. Mas vamos focar primeiro nesse primeiro turno, dia 6 de outubro, todo mundo aí preparada para exercer sua cidadania. E assim, gente, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã, terça-feira, estamos de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, ao modo da tarde, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o nosso programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Parache, coordenação de rádio e TV Monize Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.